Boa noite. Obrigado, Cris. Eu vou começar com um conto dos dois potes de barro, um perfeito e o outro um pouco danificado, que, quando voltavam para casa, o que era perfeito sempre se gabava por ser o melhor e voltava com toda a água para casa. E o não tão perfeito assim voltava derramando a sua água e regando as flores à beira da estrada. E ele vivia triste por isso, por não voltar carregado com a água que ele tinha que levar até a casa. Um belo dia, em oração, ele, lamentando-se, pediu a Deus para que findasse o propósito dele, pois ele não estava sendo muito útil. E, como ele passava sempre pelo caminho de olhos fechados, tão envergonhado consigo mesmo, não via o que estava acontecendo. Então, foi orientado a abrir os olhos no caminho e viu todas as flores belas, maravilhosas, resplandecentes, que ele estava ajudando a se tornar mais belas, perfumadas, cumprindo a sua missão. Não que o perfeito não estava cumprindo também a dele, estava, e muito, levando o líquido mais precioso nosso na terra. E ele também, além de cumprir essa parte, um pouco, mas também alimentava, nutria as plantas por onde ele passava. Que as nossas imperfeições não nos deixem ficar desanimados, tristes conosco mesmo, e que nós possamos cumprir as nossas missões, mesmo sendo imperfeitos, cada vez procurando ver o lado bom da nossa imperfeição, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui. Então, saibamos respeitar as nossas limitações, as nossas imperfeições. Assim nós vamos caminhar mais felizes. E com certeza, os nossos defeitos servem para muita gente também. Nós é que não nos apercebemos disso. Que nossos mentores de luz, que nosso Cristo Jesus contribua na vida de cada um, como muito na minha vida fizeram. O Cristo amado possa deixar bem explicado qual o seu recado para o dia de hoje. E os semeadores, vocês, doravante, alcancem terrenos férteis para a alocação das sementes e estas frutifiquem ao máximo. Assim espero. Hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Eu tenho 2 poemas. O primeiro do Roberto Celestino, a parábola do semeador. Ensinando, prosseguiu, por parábola a falar. Assim começou a contar, ao povo se dirigiu. Um semeador saiu, semeando a semente, mas vindo o sol tão quente, algumas não resistiram. Foram estas as que caíram nas pedras e solo rente. Já outra parte caiu pela beira do caminho, e vieram os passarinhos, que logo as consumiu. Em um ambiente hostil, muitas delas se perderam, entre os espinhos cresceram,
não puderam prosperar. Antes de frutificar, sufocadas lá morreram. Mas a parte que ficou, em bom solo lá cresceu, e bom fruto ela deu. Alegrou o semeador, este muito festejou, lembrando de sua semente, tudo olhou, todo contente, e se viu recompensado, vendo o celeiro lotado, com a colheita excelente. Saiu o semeador a semear, é o meu segundo, de Ezequiel Miguel. Naquele tempo, Jesus de casa saiu, e à beira-mar se sentou para descansar. Tão grande era a multidão que a ele afluiu, que ele um barco escolheu para nele se sentar, para o qual depois rapidamente subiu. Enquanto na margem a multidão ficava, em parábolas muitas coisas lhe dizia. Saiu um semeador a semear. Quando semeava, viu que alguma semente num caminho caía, e que ao apetite das aves não escapava. Outras caíram em terrenos pedregosos, onde terra suficiente não existia. Mas em breve surgiram rebentos viçosos, pois camada espessa de terra não se via, enganando o semeador de olhos orgulhosos. Mas, depois de um escaldante sol se ver, os seus raios queimaram-nas e elas secaram. Por não terem raiz funda para as prender, pois raiz funda em pouca terra não tomaram, assim morrendo, sem condições para viver. Outras, porém, foi entre espinhos que caíram, mas, rápidos, os espinhos as afogaram. Outras, semeadas em boa terra se viram, e deram frutos que o semeador contentaram. Tantos quantos de uma planta eles se tiram. De Jesus, os discípulos se aproximaram. Por que assim lhes falas? Saber eles quiseram. A parábolas eles não se habituaram. As palavras de Jesus resposta lhes deram, porque eles na minha escola ainda não andaram. A vós é dado o reino dos céus conhecer, mas a eles isso ainda não lhes foi dado, pois ao que tem mais se lhe há de oferecer, ao que pouco tem, isso lhe será tirado, porque tendo os olhos, não os usou para ver. Por isso, me ouvem em parábolas falar, porque eles veem sem ver e ouvem sem ouvir, sem nada do que ouvem entender ou fixar. Neles se cumpre o que Isaías quis transmitir. Vereis e ouvireis para cegos e surdos continuar. O coração deste povo foi endurecendo, ficaram de ouvidos surdos e olhos fechados, para não acontecer que, com os olhos vendo e ouvindo com os ouvidos bem tapados, eles se vão, pouco a pouco, convertendo. Eu explico a palavra do semeador, quando o homem a palavra do reino ouvir, sem a compreender, vem o mais infeliz, com furor, rouba-la do coração antes de emergir, não chegando ele, caminho a tornar-lhe o sabor. Quem entre pedras a palavra recebeu, é aquele que a ouve e acolhe de momento, mas, por inconstante, fraca raiz nele cresceu.
ao chegar da dor ou da tribulação o vento, logo perde o ânimo que a palavra lhe deu. Quem entre os espinhos a semente aceitou, é aquele que a palavra do reino ouviu, mas as seduções do mundo a sufocaram. Também, com cuidados do mundo, se distraiu, não dando o fruto que o semeador esperou. Aquele em quem, em boa terra, a palavra entrou, é o que ouviu a palavra e compreendeu, dando fruto, pois no coração germinou. Esse produz o que o coração desenvolveu. No fim, 100, 60 ou 30 por um, ele juntou. Poderia parar por aqui já, né? Já está mais que explicada a parábola. Mas em quais ocasiões nós podemos ser conclamados a sermos semeadores? Todo dia. Quando nos pedem explicações acerca do mundo espiritual, muitos nos cercam pelas ruas. Você frequenta aquela casa. Como é isso? É uma ocasião para ser um dos semeadores. Quando nos pedem orações, quando nos aproximamos daquelas pessoas que estão em condições menos alegres da vida, quando nos pedem para falarmos em público, proferir palestras, embora nem sempre nos achamos em condições, nós pensamos que há muita gente mais capacitada e melhor que nós, que explicam melhor ainda, que detêm o conhecimento e transmitem muito bem. Enfim, sempre ficamos postergando as nossas estreias para aprendermos. Pois é, como protelamos a oportunidade de aprender. Vir aqui falar para vocês não quer dizer que eu saiba mais ou esteja melhor preparado. Eu sempre acho que não estou, e realmente acho que não estou. Mas eu, de teimoso, tenho aceitado os convites. Neles eu aprendo. Eu tenho que preparar o texto. E esses textos já foram escritos há muitos tempos. O Evangelho segundo o Espiritismo, já temos mais de 150 anos. A Bíblia, há mais de 2000 anos escritas. E eu ainda relutando em aprender. Medo besta, talvez. Mas vou vencendo a cada dia. Convido todos a analisar quais as oportunidades têm para semear os ensinamentos do Cristo. E se estão bem aproveitando essas oportunidades. Se o terreno pelas quais lançou os ensinamentos não frutificou, para aquele amigo, para aquela pessoa que você direcionou as palavras do Cristo, e a pessoa não quis ouvir, achou melhor as outras oportunidades, não desanime. Sua parte fora feita. Continue fazendo. Eu costumo pensar assim: se não frutificou neste momento, ao menos a semente que você lançou ali vai apodrecer. Está lá já. E servirá de adubo para as próximas sementes das outras pessoas que um dia vão ter a oportunidade de plantar nesse coração aí. O germe inicial ali já estará. E um dia, este solo estará apto a bem recolher tais palavras que tanto nos aproximam do Criador, nos aproximam de Jesus. A parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue fácil
a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Em muitas denominações, a salvação. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A parábola do semeador exprime perfeitamente as maneiras de serem utilizadas as passagens do Evangelho. Tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da sua forma de agir e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Hoje não podemos sair de casa, mas a palavra pode, não é? Estava assentado junto ao mar. Pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. Jesus estava assentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender aos espíritos necessitados e encaminhá-los aos ajustes necessários, de acordo com a manifestação da lei de causa e efeito. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, carente de segurança e amparo, aproxima-se de Jesus, atraída por sua poderosa vibração de amor. Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais gratificantes na condução da própria existência. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo Espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Nós estamos vendo aí, falando de sementes, ele estava plantando os conhecimentos, e quando estivesse mais evoluído, uma árvore frondosa, iria utilizar esses conhecimentos. Eis que o semeador saiu a semear é uma expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos. Uma vez que o Evangelho de Jesus
assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Esse tipo de solo, o local onde as sementes caíram, simboliza as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Aqui vemos os indiferentes. Achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegaram a germinar, ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente indiferentes ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. E outra parte caiu em pedregulhos, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, inclusive em mim. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais, e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Toda disposição de melhoria não se deve restringir somente às boas intenções. É necessário que nós construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. E como nós conseguimos isso? Através das leituras edificantes, através do estudo. Assim a gente consegue galgar uns passinhos aí para irmos nos melhorando. Não tenha pressa, mas comece. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos indicam outro tipo de solo, onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam-nas às coisas materiais com as coisas espirituais e se decidem pelas materiais por parecer-lhes um caminho mais fácil, um atalho e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. E outra caiu em terra boa e deu fruto, 1 a 100,
outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. Os 4 campos de semeadura, citados na parábola, simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como um roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. Quando nós não preparamos bem o terreno, fomos descuidados com o nosso bornal, né? Como diziam os semeadores, né? Nós não estamos vendo se ele está bem costurado, estamos jogando a semente em qualquer terra. Então, às vezes, a nossa terra não está bem adubada, bem preparada, bem arada. Um solo bem propício à fertilidade. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Cristo é imperecível. Aceita-a e cumpre-a. Porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos que talvez não sejam tão venturosos quanto o que nós estamos vivenciando hoje, com todas as mazelas, com todas as dificuldades. Os diferentes tipos de terra. À beira do caminho, Jesus começa explicando que a semente que cai à beira do caminho refere-se às pessoas que ouvem, mas que não se apropriam da palavra. Ela permanece superficial e facilmente todas as intempéries podem arrancar facilmente do coração de quem a recebe, levando para onde ainda não sabemos. Nos pedregulhos, a semente que cai no pedregulho refere-se às pessoas que ouvem a palavra com muito entusiasmo, mas que diante da primeira tempestade, da primeira dificuldade, perdem o interesse. A mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente que cai nos pedregulhos não cria raiz. A palavra nessa pessoa é superficial e também pode ser facilmente arrancada. Em meio às ervas daninhas, refere-se às pessoas que ouvem a palavra, mas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo. Se perdem na busca pelos bens materiais,
com o amanhã e acabam sendo sufocados com essas preocupações, não dando espaço à palavra de Deus crescer, germinar em sua vida. A terra boa são os bons corações, a terra que acolhe, abraça a semente. É a terra onde a semente cria raiz e na qual ela cresce. Torna-se uma árvore forte e frutífera. Obviamente, esta é a terra com a qual todos gostam de se relacionar e a qual todos nós deveríamos ser. Embora ainda não sejamos, estamos no processo, rumando. Vamos fertilizar a nossa terra. E qual é essa maneira? Ouvindo os ensinamentos do Cristo. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, meditando-a e colocando-a em prática, deixando as coisas do mundo, as preocupações, longe da nossa mente, não deixando arraizar em nosso coração a ponto de tomar lugar acima dos nossos pensamentos. A palavra de Deus deve prevalecer. Uma pessoa que não deixa a palavra de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro, mesmo quando alguma palavra específica nos parece muito dura, ou parece ser para o vizinho. Sempre mais fácil achar que é para o outro, não é? Isso é para aquele um lá que é pecador, como muitos dizem aí. Não é para mim não, eu estou bem. Eu estou seguindo. Só de ter esse pensamento já não está nesse bom caminho que ele está achando que está, pois está julgando. Às vezes, não somos a terra boa, mas devemos buscar ser. Às vezes, encontramos alguma área de nossa vida como os outros tipos de terra. E daí nós precisamos aparar, melhorar esse terreno, tirar as pedras, arrancar os espinhos, fazer os espantalhos aí para deixar as aves rumarem para outros ares, não é? Deus, em seu imenso amor, nos deu esse conhecimento, auxiliando-nos para que a nossa terra seja frutífera e possamos cultivar essa semente que é sempre boa, a semente do Evangelho que nos dignifica, que nos torna cada vez mais humanos, mais melhores, mais aptos a bem viver nesse e em outros mundos. Dessa maneira, podemos compreender que nós espalhamos as sementes e escolher o terreno é o adequado. Obviamente que nem todos podem ter esse interesse que vocês estão me ouvindo aqui há quase 35 minutos, já estão cansados e não passam de solo infértil e acabam por não dar ouvidos à palavra. Tornam-se apenas um solo que só rebate a semente e nada lhe brota. Entretanto, nós também podemos ser semeadores. Podemos transmitir a palavra todas as vezes que tivermos oportunidade para assim atingirmos o maior número de pessoas e fazer com que elas também sejam tocadas pelas palavras do Cristo. Procedendo assim, tanto o semeador como também as plantas serão
agraciados. Essa é uma maneira de criar um lindo campo de pessoas fiéis a essa palavra que torna a todos melhor. Podemos concluir que a palavra de Deus irá tocar todos aqueles que estão disponíveis. Assim como solos férteis, também precisamos estar abertos para recebermos os ensinamentos de Deus e transmiti-los para outras pessoas. Que possamos ser esse terreno fértil. Se ainda não somos, nos preparemos para sê-lo. Ouvindo, estudando, analisando, vendo o que se encaixa para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, com certeza será um mundo melhor. Não por os outros, mas por nós cumprirmos a nossa parte aqui. Permitir sair daqui deixando um pouquinho dessa semente, um pouquinho melhor do que nós encontramos. Se conseguirmos atingir uma semente germinando aí nesse solo fértil, já sairemos contentes. Já teremos um pouquinho na nossa bagagem espiritual lá para apresentar. Nesse dia de prestação de contas, nas sucessivas vidas, vamos aprendendo a ter solos cada vez melhores. Para não perder o costume, finalizarei com um acróstico: semeador. Sair da casca da ignorância. Ensinar sempre, sem relutância, mesmo que os outros não queiram aprender. Ensine, pois sua parte irá fazer. Alegre-se em difundir o amor deixado por Jesus à humanidade. Onde for, leve esse amor para que ele seja flor. Realize e verá o mundo com menos dor. Muito obrigado. Agora nós vamos para a nossa segunda parte. Todos aqueles que ainda não colocaram a água para fluidificar, que assim o façam, uma garrafinha, um copo, uma jarra. E vamos pedir a proteção de Deus, de Jesus, de Maria, dos bons espíritos que estão sempre conosco, para que adentrem nesses lares, levando o bálsamo, o alívio, o conforto, a cura àqueles que necessitam, o ar daqueles que estão privados nesse momento, que todos possam ser agraciados com esse sopro divino, renovados na esperança de dias melhores, cada um contribuindo com a nossa oração nesse momento, para que o mundo se renove, se melhore, esteja propício a bem convivermos nele. Todos que aqui estamos, temos uma missão, embora muitos ainda não se encontraram nela. Busquem a orientação, peçam, toquem a porta. Tenho certeza que receberão. Orem com fé por todos aqueles que estão necessitados nesse momento, seja do que for.
que os bons espíritos possam levar o direcionamento, a intuição, para que todos possam melhor compreender por tudo aquilo que passam. As soluções virão da melhor forma possível, de acordo com o merecimento de cada um. O propósito do Criador estará sendo cumprido sempre. Não relutem, aceitem-me e será muito melhor a todos. Que essas águas sejam fluidificadas pela equipe espiritual, levando o que for necessário. A calma, o remédio, o entendimento, se assim necessário for, o alívio às dores, tanto carnais quanto espirituais, que elas sejam entregues nesse momento aos protetores espirituais, fazendo as limpezas em todos os lares, em todos os corpos. E assim todos se sintam melhores após essa nossa prece, como nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje, agora e por todo sempre. Assim seja. Que todos tenham um bom final de semana e coloquem as orações em primeiro lugar, principalmente por aqueles que mais necessitam. Assim seja.